estou aqui sentada numa parte do Museu Nacional da Dinamarca e eu acho que é um bom lugar para falarmos um pouco sobre os vídeos que o Niels gravou e que serão postados na nossa página, mas também na mídia. Como todos sabem, o ano passado completou os 150 anos da morte do Andersen. Muitas festividades aconteceram na Dinamarca e fora da Dinamarca, inclusive no Brasil mesmo. Niels e eu estivemos em um evento promovido pela pós-graduação da Faculdade de Letras da USP, sob a coordenação da professora Maria Zilda. E o Niels organizou uma exposição em Faaborg, na Dinamarca, lembrando esse momento, mas particularmente lembrando a importância que essa cidade tem na vida privada do Andersen, porque ele, quando estudava aqui na Dinamarca, ele ficou muito amigo de um colega de classe e esse colega de classe convidou para ele fazer uma visita à família dele em Faaborg. Esse colega de classe tinha uma irmã e imediatamente, quando o Andersen foi visitá-los, imediatamente a conexão foi muito grande entre os dois. E eles conversavam sobre literatura, o Andersen contava as histórias dele, e houve assim um entendimento, uma conexão muito grande entre os dois. E nesse sentido, eles se aproximaram muito e o Andersen era muito fácil de se apaixonar. E ele se apaixonou pela Ribovot. A família dela era lá de Faaborg, e família de pessoas de posses, de muito dinheiro, e ele se apaixonou imediatamente por ela. Trocaram muitas correspondências. Ela mandou um raminho de flores para ele e ele colocou dentro de um saquinho de couro e trouxe isso amarrado no pescoço dele a vida inteira. E ele mandou uma carta para ela e nessa carta ele falava sobre os sentimentos dele por ela. E essa carta, ela tinha uma escrivaninha no quarto dela. E essas escrivaninhas muito antigas aqui na Dinamarca têm uns compartimentos meio escondidos. E ela colocou essa carta nesse compartimento e que só vieram a descobrir quando ela faleceu. Por quê? Porque o pai dela, um homem de muitas posses, quando viu que ela estava interessada no Andersen e o Andersen nela, não ficou nem um pouco feliz, porque o Andersen era um poeta, um escritor sem dinheiro, e ele queria que ela se casasse com um homem, pelo menos com melhores condições de vida. Aí ele arranjou um namorado, um noivo, e ela se casou com o dono de uma farmácia de Faaborg e teve muitos filhos com ele. Parece que ela teve 8 ou 9 filhos. E assim o pai dela separou os dois. Mas veja bem que isso era muito comum naquela época. Os filhos não tinham direito de escolha. Eles casavam com as pessoas que os pais determinaram. Então essa exposição, ela foi direcionada para Faaborg. Por isso, Faaborg é uma cidade que fica na ilha de Fyn e é uma cidade pequena, muito bucólica, muito antiga. E por essa razão, então, a exposição aconteceu lá dos meses de novembro e dezembro. Então, os vídeos que o Niels gravou, eles são um pouco a introdução sobre essa exposição e o lugar onde essa exposição aconteceu. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses lugares e eu só queria dar
iniciar, né, fazer uma abertura, uma introdução sobre o porquê, quando, como, essas coisas que são importantes para nós identificarmos o local e a razão dos vídeos, não é? E no próximo vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos vídeos que o Nils fez, porque eles estão em dinamarquês. Eu acho muito fácil assim, perceber a ideia, né, da descrição, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles e assim depois nós entramos na finalização, na conclusão dessa exposição. O primeiro vídeo é uma apresentação da casa onde a exposição aconteceu. Essa casa pertenceu a uma família de judeus, o nome da família é Levin, e essa casa, tanto que na porta está lá uma placa com o nome Levin's Hus, que é a casa dos Levin. Essa casa pertenceu a essa família por 4 gerações, e depois que eles mudaram-se para outros lugares, foram embora de Faaborg, eles doaram essa casa para uma fundação que leva o nome da família. Então essa casa continuou existindo e essa fundação toma conta da casa hoje. Então ela é uma casa dedicada a exposições. Então, como vocês puderam ver no vídeo, é uma casa bastante antiga. Ela está bem conservada para os padrões antigos da casa, e ela precisa estar bem conservada porque a fundação precisa mantê-la bem para poder realizar exposições lá. Então, essa casa está... Eu diria assim, não é uma maravilha, mas ela é uma casa bem conservada para os padrões antigos da casa e a dificuldade de manutenção de uma casa antiga como essa. Então o Nils faz uma introdução da casa e a partir daí ele vai entrando por diferentes ambientes da casa para contar um pouco da exposição. Na sala primeira, temos lá dois quadros cronológicos, um sobre a Ribovogt e o outro sobre uma cronologia do Andersen. Há ainda lá uma vitrine com uma foto da Ribovogt e um medalhão que tinha uma história ligada ao Andersen, a escrivaninha dela, onde ela deixou guardada essa carta que o Andersen escreveu para ela, falando sobre os sentimentos dele. E na parede há também alguns quadros de um ilustrador russo que recebeu o prêmio Andersen aqui na Dinamarca pelos trabalhos de ilustração que ele fez. São trabalhos realmente muito bonitos e que eles foram incorporados à exposição, eles pertencem ao nosso acervo particular e são trabalhos que realmente descrevem, né, os contos a que ele se refere. Na segunda sala, nós temos uns mapas das viagens do Andersen, porque o Andersen viajou muito, ele visitou vários países, voltou a vários países muitas vezes, e quando ele ficou sabendo que a Ribovogt tinha sido dada em casamento para um jovem, ele ficou muito desiludido, muito decepcionado, e o que ele fez? Ele saiu em viagem pela Alemanha. A Alemanha era um país de muita proximidade com o Andersen, tanto que os primeiros contos dele foram lançados na Alemanha, né? Por uma questão de publicação, de direitos, enfim, mas que não é o caso para explicar agora, mas realmente isso aconteceu. E os contos, e o Andersen então foi para a Alemanha, ficou lá por uns tempos para curtir a perda do amor dele, né? Eu acho que é bem essa a história.
Também tem nesse mesma sala alguns quadros feitos a nanquim. Esses quadros são pinturas, retratos das casas de fazenda, onde o Andersen era frequentemente convidado para passar uma semana, passar um final de semana, onde ele era muito bem recebido e ele gostava de contar as histórias dele após o jantar. Então, ele tinha, em algumas dessas casas, dessas mansões, vamos dizer assim, né? Ele tinha, inclusive, um quarto que era só para uso dele. Ninguém mais usava. Cada vez que ele ia visitar essa família, ele então ficava nesse quarto que era privado. Essas casas, que são as mansões, são casas muito grandes, elas acabam... Mas elas não eram na cidade, elas eram no campo, nas fazendas. Então, seria assim a sede da fazenda, né? Do grande senhor. E então essa segunda sala tem essa descrição dessas mansões e os quadros os mapas com as viagens do Andersen. Saindo daí, o Nils subiu para a biblioteca da casa. Então lá ele mostrou coleções, algumas delas são do nosso acervo particular. Ele mostrou também um livro de selos que eram comemorativos sobre ele. E então, algumas particularidades que compõem até hoje acervos particulares e públicos sobre o Andersen. E depois disso, o Nils ainda desce e vai mostrar algumas obras que são paper cuttings, que era alguma coisa que o Andersen fazia muito, e de uma artista que também são paper cuttings relativos e que tem uma conexão com as histórias a que elas se vinculam. Então, a exposição ela fica montada nesse sentido, na história dele com Faaborg, na história dele de viagens e as relações com as famílias de posse da Dinamarca, para as quais ele era muito convidado, e artistas que fizeram obras relativas aos contos que o Andersen escreveu. Então, essa foi assim uma exposição dedicada a recuperar parte da história dele e para mostrar o quanto ele foi importante, não somente em termos dentro do país dele, que ele foi tardiamente reconhecido, como também no exterior. Vale lembrar que no dia da morte dele, no funeral dele, a Catedral de Copenhague ficou totalmente lotada pela corte, pelas pessoas de posse, por artistas, pelo povo, mas há de se lembrar um fato que é muito importante nisso tudo. O Andersen, por estudantes, e o Andersen gostava muito de dedicar parte do tempo dele aos trabalhadores, porque ele veio de uma família de trabalhadores sem posse, completamente sem posse. Então ele achava que o fato dele ter conseguido sucesso na vida dele, dentro da carreira dele, ele precisava também contemplar essas pessoas e dedicar um tempo da vida dele para essas pessoas. Então ele se reunia com elas, ele contava histórias, conversava, discutia. Então ele sempre buscou essa proximidade com os trabalhadores. E eles estavam lá em peso no dia do funeral dele, e a estátua que existe no jardim do castelo de Rosenborg, essa estátua foi financiada pelo Sindicato dos Trabalhadores.
Então, quem visitar vê que ao pé da estátua tem uma placa, e essa placa faz referência ao presente, à homenagem que os trabalhadores fizeram ao Anderson. Bom, para finalizar então esses vídeos, depois de vocês terem assistido aos vídeos que o Nils fez sobre o Anderson, eu quero dizer que foi muito interessante a presença do público na exposição. Diariamente, muitas pessoas iam lá, muitas pessoas se interessaram em saber, em ver e conhecer. Algumas pessoas trouxeram as suas artes também, com paper cuttings, que é uma tradição aqui na Dinamarca. Então, algumas pessoas trouxeram suas artes, alguns cartões de felicitações com paper cuttings do Anderson. Então, foi um evento que realmente contemplou as expectativas do Nils, que foi quem organizou o evento, das pessoas que vieram visitar a exposição. E o Nils, durante todo esse tempo da exposição, ele percorria a casa nos diferentes ambientes, explicando para as pessoas, conversando, mostrando todo o material que estava lá disponível para apreciação deles. Então, eu avalio como um evento importante, porque, embora estejamos na Dinamarca, há muitas pessoas que não conhecem o Anderson profundamente, têm curiosidade, mas o cotidiano faz com que eles não se dediquem muito aos estudos e a aprofundar, não é? Um pouco mais sobre a vida dele. Então, eu entendo, e uma cidade pequena como é Faaborg, reunir pessoas com interesse, ouvir palestras. Então, havia sempre um ambiente muito bom, muito promissor para que essas atividades culturais acontecessem na casa. Nós estamos planejando outras atividades, outras exposições, inclusive no Brasil, a começar em maio. Nós voltaremos com essas notícias. Obrigada.